vou falar um pouquinho com vocês sobre manufatura aditiva, né? Eu tenho uma honra aqui de apresentar para vocês um webinar onde a gente vai levantar as possíveis aplicações que a gente consegue hoje levantar, como a gente faz o levantamento de boas aplicações dentro do âmbito de manufatura aditiva e como a gente consegue fazer a escolha correta do material. Eu sou o Lucas Pereira, trabalho atualmente na LWT Sistemas, na parte de aplicações, então fico responsável por dimensionar o melhor material, dimensionar o melhor equipamento, com base na demanda do cliente. Então, a gente sempre faz um estudo muito aprofundado para conseguir entender como a gente consegue levantar as boas aplicações e hoje eu vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho do workflow, do como que a gente tem que proceder para chegar nessa receita de sucesso, né? Que é o que a gente sempre busca quando a gente está tratando de algo que a gente espera um retorno. Então, precisa ser algo que vai entregar o retorno que a gente precisa no tempo estipulado, e para isso a gente tem uma série de procedimentos, uma série de análises que a gente precisa fazer, e é isso que eu vou apresentar aqui um pouquinho para vocês, tá bom? Então, tá passando minha tela? Tá passando? Mas para mim não tá compartilhando. Não tá. Mas não tá. Tá passando. Agora foi. Beleza. Então, antes da gente começar a falar um pouquinho sobre os conceitos, né, de manufatura aditiva, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o trabalho da LWT Sistemas, né? Hoje a LWT Sistemas ela é uma empresa que atua no Brasil inteiro, representando algumas marcas. Dentre essas marcas, no segmento de impressoras 3D, a gente representa a Stratasys e a MakerBot, e no âmbito de soluções de software, a gente representa a Dassault Systems e a Materialize. Hoje, a MakerBot e a Stratasys são uma empresa só. Então, por isso que a gente coloca apenas a visão da Stratasys, mas o produto principal ele está sempre focado para aplicações industriais. Então, os equipamentos da Stratasys eles têm essa demanda de aplicações industriais por ser um equipamento que consegue entregar para a gente todo o resultado que a gente busca para dentro do processo, tá bom? Antes também da gente começar a falar sobre as aplicações, sobre como a gente faz o levantamento, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a história da Stratasys, né? Que foi a empresa que inventou o processo de FDM, que hoje a gente mais conhece no mercado, onde é aquele processo que eu tenho um filamento plástico, onde ele percorre todo o caminho da minha impressora e, quando chega no extrusor, ele é aquecido e depositado na bandeja. Esse método de construção é o método mais usual, porque ele consegue se adaptar para diversas soluções. Então, foi a própria Stratasys que fundou esse procedimento, né, esse método de fabricação, por volta de 1989, com o Scott Crump, o CEO, o antigo CEO da Stratasys, foi ele que patenteou essa marca, patenteou esses equipamentos, e por conta disso, os equipamentos da Stratasys, eles sempre tiveram uma performance muito superior quando comparado aos outros equipamentos do mercado, entregando sempre a excelência que a gente precisa ter dentro do nicho industrial de aplicações, tá bom? Uma coisa que eu queria comentar aqui para vocês, que como a gente está fazendo uma transmissão, eu vou explanar aqui alguns assuntos para vocês, e conforme for surgindo dúvidas, podem deixar as dúvidas no chat aí, que no final da apresentação a gente esclarece todas e eu busco trazer o entendimento de todos os assuntos que ficaram pendentes ainda, tá bom? Então, o conceito de manufatura aditiva, né? O que é manufatura aditiva? Manufatura aditiva nada mais é do que um método de fabricação partindo da adição de material. Então, hoje, dentro dos âmbitos industriais, a gente tem diversos tipos de fabricação, né? Uns exemplos de manufatura subtrativa, que é uma ideia controversa de manufatura aditiva, são processos como usinagem, processos de CNC, próprio corte a laser, são processos que são considerados de manufatura subtrativa e têm o objetivo de, a partir da remoção de material, eu chegar no meu modelo final. A manufatura aditiva, ela tem um conceito bem diferente, né? Eu estou adicionando material para eu chegar no meu modelo final. Então, processos que partem desse mesmo princípio, que a gente pode usar como exemplo, são a própria injeção plástica, sendo um processo onde a gente está adicionando material ali
para chegar no nosso objetivo. A gente tem o processo de solda, onde eu aplico a solda para conseguir fazer um reparo ou até fazer um detalhamento dentro de uma solução. A construção de uma casa, por mais que pareça meio genérico, a construção de uma casa também pode ser considerado como um processo de manufatura aditiva, muito semelhante também com o processo de impressão 3D, né? Camada após camada, bloco após bloco. Então, é um procedimento que ele pode ser considerado aí como manufatura aditiva também. E a nossa própria impressão 3D, que é o nome que a gente utiliza muitas vezes para substituir, né? Impressão 3D, a gente nomeia como manufatura aditiva, sendo o principal método de fabricação nesse tipo de conceito, tá bom? Antes da gente prosseguir também, eu queria explicar um pouquinho para vocês sobre o conceito de DDM, né? De Direct Digital Manufacturing. Então, é um modo de se manufaturar onde eu consigo não apenas fazer algo superficial ou algo temporário. Eu crio um produto num conceito final, um conceito onde ele vai ter ali sua aplicação da mesma forma como os métodos convencionais conseguem entregar para a gente. Esse conceito ele é muito aplicado dentro da manufatura aditiva, porque hoje, com a evolução que os equipamentos tiveram, com a evolução que a tecnologia conseguiu entregar, hoje a gente tem a possibilidade de fabricar peças para aplicações finais. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, né, como a própria fabricação de bens de uso final, de bens de consumo, né, produção de componentes dentro do meu processo, então peças de manutenção, dispositivos, podem substituir os que hoje a gente adquire através do processo de manufatura subtrativa e criação de ferramentas dentro do meu processo. Então, todos esses componentes, eles podem ser considerados aí, eles se encaixam dentro do conceito de DDM para a gente conseguir fazer a nossa fabricação de forma final, se é assim que se pode dizer. Algo que eu queria explanar também de uma forma bem básica para vocês é sobre o funcionamento do FDM, que é a tecnologia onde a gente consegue empregar muito bem esse conceito, porque eu costumo dizer que o FDM é um canivete suíço, né, que a gente consegue adequar para diversos tipos de solução. Eu consigo fazer dispositivos para dentro do meu âmbito industrial, um dispositivo de validação dimensional, um dispositivo que vai conseguir entregar uma melhor performance na operação, e até dispositivos para ter uma visualização conceitual dentro do processo, como fosse dispositivos protótipos, né? Mas hoje eu consigo fabricar dispositivos finais com a tecnologia de FDM e com todo o portfólio da Stratasys que ele consegue entregar para a gente disponível, tá bom? Peças de manutenção também são aplicações que a gente busca bastante levantar. Por quê? Porque hoje em dia no mercado a gente tem um problema muito grande com lead time, às vezes o custo de uma peça, às vezes eu preciso de um número determinado de solução e o meu fabricante não disponibiliza, né? Eu tenho apenas um lote mínimo para conseguir fazer a aquisição de determinadas peças. Eu tenho um conjunto completo onde o fabricante não disponibiliza a compra de uma única peça. Então, com a manufatura aditiva, a gente consegue dar essa autonomia, né, de conseguir fazer a fabricação através de uma demanda onde a gente precisa apenas de uma quantidade necessária. Hoje, com os materiais também, a gente consegue trabalhar muito bem a questão de prototipagem funcional, né? Eu consigo fabricar as peças que vão ter ali as suas aplicações testadas no mesmo procedimento que a gente estaria adequando para a fabricação convencional ou a fabricação escolhida para o produto e também a fabricação de produtos finais. Hoje eu consigo, como eu tinha comentado no conceito de DDM, fabricar as peças para as aplicações finais, para a gente conseguir ter ali um resultado quantitativo da qualidade do produto, tá bom? Hoje também, quando a gente fala sobre o portfólio da Stratas, ele é um portfólio muito extenso, né? E eu costumo dizer que ele é o portfólio mais completo e assertivo que a gente tem no mercado de manufatura aditiva, ainda mais pela Stratas liderar o mercado de manufatura aditiva com esse tipo de solução. Então, a gente costuma dividir, né, os equipamentos entre três performances: os equipamentos para aplicações standards, onde a gente vai ter um equipamento que se adequa muito bem para diferentes tipos de ambientes fabris e consegue atender muitas aplicações mais básicas, onde a gente tem também um portfólio de equipamentos pensados para
soluções de engenharia, onde a gente já tem uns equipamentos mais específicos, com maiores volumes de construção, uma disponibilidade maior de materiais, e os equipamentos de alta performance, onde a gente já adequa os equipamentos para ambientes muito agressivos, soluções onde eu preciso de um determinado material com uma determinada certificação, tudo isso a gente consegue dimensionar de uma forma muito adequada, onde a gente vai estar aplicando, como a gente vai estar aplicando e qual é o melhor material que a gente pode ter dentro do nosso workflow ali de trabalho, tá bom? Quando eu falo também sobre o ecossistema de materiais, hoje a gente tem uma disponibilidade de materiais muito grande. Por isso que, às vezes, a gente tem uma determinada dúvida sobre qual material eu devo usar, qual material eu devo adequar para a minha solução, e isso é algo que acaba atrapalhando, né? Porque pelo falta de expertise que a gente tem no mercado, por ser uma tecnologia que ainda está se desenvolvendo, nos âmbitos industriais, muitas vezes a gente tem uma perca muito grande de boas oportunidades por não conhecer a capacidade que o material consegue entregar. E hoje no portfólio da Stratasys a gente tem materiais que conseguem atender aplicações de alto desempenho sem problema nenhum, né? Alguns exemplos que eu gosto de citar são os materiais como Ultem, Antero, que são materiais que eles têm certificação para estar sendo aplicado dentro do workflow de trabalho de indústrias aeroespaciais, indústrias de aviação. Então, são materiais que, imagina, uma peça que eu vou colocar dentro de um avião. A assertividade que eu preciso entregar nisso, a confiança que a peça precisa ter é muito grande. Então, por conta disso, a gente hoje consegue certificar todos os materiais que a gente tem disponível para esses tipos de aplicação através de um estudo no datasheet, beleza? Quando a gente fala também sobre como levantar boas aplicações, a gente tem que sempre buscar a causa raiz, né? Onde eu tenho ali uma demanda que atrapalha o meu workflow de trabalho, onde eu tenho uma demanda que ela precisa ser corrigida, é o que a gente busca trazer como as principais soluções para adequar como manufatura aditiva, porque é algo que eu quero melhorar. Então, se a gente busca melhorar, eu preciso buscar conceitos de fabricação diferentes dos convencionais. E aí, como que a gente faz o levantamento dessas boas aplicações? Eu busco sempre investigar esses principais tópicos, né? O período de entrega que a gente tem para uma determinada solução, qual que é o período que o fabricante me disponibiliza, 30 dias, 10 dias, 50 dias. É muito importante a gente quantificar isso para eu conseguir comparar com a velocidade de resposta que eu vou ter com os equipamentos de manufatura aditiva. O custo de fabricação também é algo que a gente busca sempre observar, porque se eu tenho algo que tem um custo muito alto e o consumo desse componente é relativamente grande, né? Eu tenho ali uma demanda de 100 peças ao ano, 200 peças, 300 peças, a gente sabe que são quantidades que, se eu conseguir uma pequena redução de custo, eu consigo trazer uma performance muito melhor ao longo de um longo período de tempo. Então, isso é algo que a gente também busca sempre trabalhar e investigar, né? Se a gente consegue entregar viabilidade econômica também quando a gente está falando desse tipo de processo. E o desempenho da solução, né? Muitas vezes dentro dos âmbitos industriais, a gente tem algumas soluções que elas têm alguma defasagem de desempenho, algumas soluções que elas precisam apresentar como eu posso dizer, algum requerimento especial e os métodos convencionais eles não conseguem entregar, né, algum tipo de certificação ou que a minha solução está se desgastando muito rápido. Com manufatura aditiva, com a grande disponibilidade de materiais que a gente tem hoje, eu consigo adequar cada material para cada tipo de solução da melhor forma possível, trazendo o melhor desempenho também para dentro do meu processo, certo? Como que a gente determina o material correto para aplicação? Então, tendo em vista uma aplicação, eu tenho um exemplo de algo que está me dando um custo muito alto de fabricação, um tempo muito longo de entrega, e eu quero melhorar essa solução, né? Como que eu devo seguir para a gente conseguir trabalhar nesse tipo de aplicação? A gente tem que coletar sempre o máximo de informações possíveis, né? Eu tenho que estudar totalmente o meu ambiente, eu tenho que saber
qual que é a temperatura que ele vai estar sendo exposta. Então, eu sempre gosto de dividir em alguns passos, né, para a gente conseguir saber se o meu processo ele tem algo que pode trazer uma perca quando eu busco desenvolver algo com manufatura aditiva, ou se o ambiente ele consegue se adequar para a minha solução, tá? Então, o primeiro passo que a gente busca fazer é um estudo de ambiente, né? Buscar entender a temperatura que a peça ficará submetida. Às vezes a gente tem uma peça que vai estar submetida a 150 graus, 170 graus, e muitos materiais eles não chegam nesse HDT, né? Que é um índice que a gente calcula a temperatura que o material vai conseguir entregar. Porém, outras peças, elas conseguem entregar esse nível de desempenho. Então, por isso que é muito bom a gente também sempre conhecer quais materiais eu tenho disponível ali para eu estar fazendo a minha fabricação. Se essa peça, né, ela vai ter ali um contato com algum componente químico, também é muito importante a gente buscar levantar essa informação, porque hoje eu consigo verificar a compatibilidade química que os polímeros têm com determinados componentes. Então, se a minha peça vai estar sendo exposta ali vai ter contato direto com petróleo, contato direto com gasolina, eu sei que determinados materiais eles vão ter uma degradação muito mais rápida, né? Então, sempre é muito bom a gente também investigar esse tipo de contato que vai ter a minha peça final dentro da minha aplicação, para a gente conseguir adequar o material que eu preciso entregar ali dentro da solução. E se a peça vai ser submetida no ambiente interno ou em um ambiente externo. Isso é muito importante também a gente buscar fazer o levantamento, porque hoje eu tenho materiais que eles têm certificação para estar sendo expostos em ambientes externos, né? Materiais que eles têm resistência contra a luz UV. Então, isso é muito importante, porque com base em cada material que a gente tem ali, para o ambiente que ele for ser adequado, a gente precisa saber exatamente qual que vai ser o material que eu vou escolher. Então, se ele vai para um ambiente externo, eu tenho que fazer a escolha correta do material, diferente se ele for aplicado dentro de um ambiente fabril ou dentro de uma própria máquina. Então, saber aonde ele vai estar sendo adequado é muito importante. Por isso que o estudo de ambiente é o primeiro passo para a gente conseguir buscar desenvolver a nossa solução. Após a gente estudando ali o nosso ambiente, a gente busca também sempre entender o estudo de comportamento mecânico, né? Qual vai ser os esforços mecânicos que a gente vai estar aplicando dentro dessa peça. Então, eu preciso entender se ela vai sofrer um esforço de impacto, se ela vai sofrer um esforço de tração, ou se ela vai sofrer uma compressão, ou até propriamente uma pressão em uma determinada aplicação, às vezes uma aplicação de duto. A gente tem que sempre entender se isso vai ser algo que o meu material vai suportar. Essa consulta eu consigo fazer através do datasheet, então é algo que não é impossível de se quantificar, mas isso pode variar muito de solução para solução. Então é sempre muito importante a gente buscar esse tipo de coleta de dados para a gente conseguir entender qual que vai ser o esforço geral aplicado dentro da minha peça, tá bom? Preciso de uma pausa? Tá bom. Então, se a gente já coletou as informações de ambiente e a gente já coletou todo o comportamento mecânico que a minha peça vai sofrer, a gente precisa também fazer as informações de históricos, né? Com base na minha solução atual. Então, eu preciso buscar ali o histórico da minha aplicação. Qual que é a durabilidade que a solução anterior estava me entregando, se ela estava se desgastando dentro de alguns dias, dentro de algumas semanas, dentro de alguns meses. Eu preciso saber também se esse comportamento ele era repetível, né? Se isso acontecia todas as vezes com uma determinada solução ou para outras soluções tinha um comportamento diferente. Então, sempre buscar entender as anomalias que a gente pode ter dentro do processo com determinados problemas é muito importante. Dificuldades apresentadas nas soluções anteriores, né? Então, determinada solução, quando eu submetia ela a uma determinada temperatura, eu tinha uma perca muito grande de desempenho, eu tinha um desgaste muito mais rápido em contato com água e um componente químico da solução. Então, todo esse tipo de performance é muito importante a gente sempre estar buscando quantificar para eu saber qual que é o material que vai conseguir trazer a melhor performance com base nesses dados, né, com base nesses históricos de anomalia.
E a viabilidade econômica do produto também, né? A gente sempre tem que entender que uma solução que hoje ela tem um valor de mercado, quando eu estiver fabricando por manufatura aditiva, ela vai ter um determinado valor. Isso a gente vai estar custeando ali o consumo de material do equipamento, a hora-máquina do equipamento, qual que é o consumo de energia do equipamento, tudo isso ele vai estar se adequando e levando até o custo final do meu produto. E eu sempre tenho que, antes de fabricar algo, quantificar isso, porque se a solução de manufatura aditiva ela for mais cara do que o meu processo convencional, e eu não ter um ganho muito grande de desempenho, talvez não compense a gente fazer esse tipo de substituição. Porém, caso eu consiga entregar um desempenho maior e o custo seja um pouco maior, talvez a gente tenha que colocar na balança e buscar quantificar o quanto isso vale a pena para dentro do meu processo, eu conseguir ter uma peça com uma robustez maior, eu conseguir ter uma peça com um desempenho muito melhor, quando a gente compara a solução inicial, a convencional que a gente busca nomear, tá bom? E também na questão do lead time, né? Muitas vezes, dentro do mundo de manufatura aditiva, para os clientes que já têm equipamento, o lead time sempre vai ser muito mais rápido comparado à compra direta. Mas é legal também a gente entender o quanto isso é vantajoso, porque eu consigo abrir margem para digitalizar um estoque, porque com um equipamento assertivo e que consegue entregar um ótimo desempenho como equipamento da Stratasy, eu não preciso ficar ali me preocupando se eu vou ter múltiplas tentativas de impressão. O meu equipamento ele vai conseguir me entregar a peça, na maioria das vezes, na minha primeira impressão. Então, quanto será que é importante eu não deixar o meu processo parado no caso de uma substituição de peça, eu ganhar em desempenho na velocidade de um desenvolvimento de um produto, eu ganhar em desempenho quando eu busco confeccionar uma solução? Tudo isso é muito importante também a gente buscar quantificar, que a questão do tempo tempo é dinheiro, né? Então a gente sempre tem que saber qual que é a performance que essa solução atual está me entregando e a solução de manufatura aditiva também vai conseguir entregar para a gente, tá bom? Então, esse levantado todo o histórico, tem um comportamento mecânico dentro de manufatura aditiva com as peças de impressão 3D que eu gosto muito de explicar, porque às vezes a gente acaba, por conta de um determinado posicionamento na peça, tendo uma queda muito grande de desempenho. E aí, muitas vezes, o cliente fala, cara, não funciona a solução não está pronta, ou escolhi o material errado, como que a gente deve agir para conseguir corrigir isso? Então, para a gente conseguir entender, eu gosto sempre de explicar o conceito de isotropia e anisotropia, né? Então, o que seria isso? Uma peça isotrópica é aquela peça que, independente da região que eu estiver aplicando uma força, né, independente do direcionamento da força que eu estiver aplicando, ela vai ter a mesma resistência mecânica, né? Então, eu consigo fazer um comparativo com um cubo. Se eu pego um cubo usinado, esse cubo, independente da região onde eu aplicar uma força, seja de forma lateral ou seja de forma superior, a gente vai ter a mesma resistência mecânica. Porém, para um cubo que ele não tem um comportamento isotrópico, ele se classifica como um comportamento anisotrópico. E as peças construídas pelo processo de FDM, todas elas são peças anisotrópicas. Então, o que a gente está querendo dizer com isso? Em determinada, dependendo do posicionamento que eu tiver adequando ali para a minha solução no processo de impressão, eu vou ter uma fragilidade maior ou vou ter uma resistência maior em determinada região da peça, né? Eu gosto sempre de dar um ótimo exemplo com esse gauge de robô. Então, vamos imaginar que esse gauge está sendo impresso ali na minha bandeja de impressão. Nesse posicionamento, as camadas elas vão estar sendo construídas de baixo para cima. Se eu aplicar uma força no sentido da construção das camadas, a minha peça ela vai ter uma resistência muito grande. Porém, se eu aplicar uma força na região lateral da peça, a gente vai ter uma fragilidade muito maior quando comparada na região superior. Por que isso? Porque eu vou estar aplicando uma força no mesmo sentido das camadas. Então, a possibilidade de eu ter uma delaminação no meu modelo é muito grande. Então, a gente sempre tem que entender também, de acordo com a minha aplicação, qual que é o melhor posicionamento da minha peça para a gente conseguir ter uma melhor performance ali
com base na aplicação que a gente estiver elaborando, tá bom? Então, entendendo na prática aí, eu coloquei 2 exemplos. Se eu tivesse imprimido essa peça que está do nosso lado esquerdo, de forma em pé, eu tenho uma maior resistência mecânica quando eu aplico uma força na região superior e na região inferior. Porém, na região lateral, se eu aplicar uma força no direcionamento lateral, a gente vai ter uma fragilidade maior, podendo delaminar o modelo. Se eu fazer a impressão do meu modelo de forma horizontal, né, ele encostado na bandeja, eu já vou ter uma resistência mecânica na mesma performance, porém, a resistência que eu vou ter no sentido superior vai ser muito maior do que se eu tivesse imprimido a peça em pé. Então, a gente buscar sempre entender como está sendo realizado a nossa solução, como eu estou fabricando a minha peça, é muito importante para a gente conseguir ter bons resultados. Então, até o posicionamento pode determinar se uma solução vai dar certo ou não. Então, isso é muito importante para a gente, para os usuários de FDM, conseguirem entender que eu não posso posicionar a peça de qualquer forma, né? Eu tenho que trazer o melhor posicionamento possível quando eu estou trabalhando na resistência mecânica que o meu modelo vai precisar entregar, tá bom? E aí, para vocês entenderem um pouquinho mais na prática sobre como eu consultar algumas informações no datasheet, como a gente fazer uma escolha de um determinado material, eu trouxe um exemplo aqui com 3 tipos diferentes de materiais da Stratasys, né? Aqui a gente tem uma comparação do ABS M30, que ele é um material que ele consegue entregar para a gente de 30% a 75% de mais resistência mecânica quando eu comparo com os ABS convencionais do mercado. Eu trouxe um exemplo também do policarbonato, que é um material muito utilizado para o âmbito industrial, para as aplicações onde eu preciso de uma alta resistência mecânica, uma alta temperatura. Então, é um bom material para esse tipo de aplicação. E o nylon com fibra de carbono, que é um nylon PA12 com 10% de fibra de carbono na sua composição. Isso consegue entregar para a gente uma resistência mecânica muito boa e uma rigidez também, além da resistência a impacto que esse material consegue entregar, que é muito superior dentro desses exemplos, tá bom? Mas eu vou explicar cada um dos tópicos do datasheet aqui. Eu trouxe 3 exemplos de diferentes tópicos para a gente conseguir entender como a gente faz a melhor escolha quando eu estou desenvolvendo uma solução, tá bom? Então, o primeiro deles é o tópico de HDT, né? O HDT nada mais é do que a temperatura de deflexão térmica. O que eu estou querendo dizer com isso? É o ponto onde, a partir de uma determinada temperatura, a minha peça ela vai começar a apresentar deformação. Então, se eu tiver uma peça que vai ser submetida a 200 graus, eu vou entender que todos esses materiais eles vão acabar se deformando, porque a resistência de temperatura deles, a gente pode observar ali que o menor deles é o nylon com fibra de carbono, que ele consegue entregar para a gente uma temperatura a 66 PSI de 77 graus, e o maior deles é o policarbonato, que ele consegue entregar para a gente uma resistência térmica de até 143 graus numa pressão de 66 PSI, tá bom? Esse número de HDT, ele pode variar muito também de acordo com a pressão que eu estou aplicando na minha peça. Então, também sempre é muito importante a gente entender, né, qual que é a pressão que vai estar sendo inserida ali na minha aplicação, qual que vai ser o resultado de pressão versus temperatura que eu vou conseguir ter na minha aplicação. Então, aí a gente consegue fazer, eu coloquei estimativas com 2 tipos de pressão, 60 PSI e 264. E aí a gente pode ver que os materiais eles acabam perdendo um pouco de resistência térmica quando a gente vai aumentando a pressão que eu estou aplicando na minha peça. Tá? Isso vai ser um comportamento padrão para todos os polímeros da tecnologia de FDM, porque quanto mais pressão eu estou inserindo no meu processo, menor vai ser a resistência térmica que ele vai conseguir aplicar. Mas, se a gente estivesse buscando para aplicações onde se demanda uma resistência térmica, qual que seria o melhor material para a minha aplicação? Com base nessas informações de resistência térmica, a gente consegue ver que o policarbonato ele vai se sobressair em relação aos outros, né? Ele vai conseguir aguentar ali numa pressão de 66 PSI até 143 graus e 264 PSI ele vai conseguir aguentar até 142 graus. Abaixo dele, a gente teria o ABS M30, que ele vai conseguir entregar para a gente uma performance ali de
a 66 PSI de está suportando 103 graus, né, 104 para a gente conseguir arredondar, e a uma pressão superior de 264 PSI, a gente vai ter uma resistência térmica de 100 graus praticamente ali, para a gente conseguir arredondar no ABS M30. E o nylon com fibra de carbono, ele vai ser um material que ele vai ter a menor resistência térmica para esses tipos de aplicação, né? Sendo ali de 77 graus a 66 PSI e de 62 graus a 264 PSI, tá bom? Então, para as aplicações onde a gente tivesse onde se demandasse uma resistência mecânica, uma resistência térmica, a melhor escolha do material seria o policarbonato. Porém, nem em todas aplicações a gente consegue ter as mesmas variáveis, né? Por coincidência, quando a gente compara as propriedades de compressão, os materiais eles apresentam a mesma performance, né? A gente consegue ver que o policarbonato ele se sobressai em relação ao ABS M30 e o nylon com fibra de carbono, e o ABS M30 ali ele está quase no mesmo patamar que o nylon com fibra de carbono quando a gente compara a propriedade de compressão, né? E a propriedade de compressão nada mais é do que a pressão que o meu material ele vai conseguir estar suportando ali de uma forma geral. Então, se eu estivesse buscando uma melhor aplicação dentro de uma melhor escolha de um material dentro de uma aplicação onde a minha peça vai sofrer uma compressão muito grande, a gente teria que escolher o policarbonato ao invés do ABS M30 e o nylon com fibra de carbono, certo? A gente pode ver que os valores do policarbonato são muito superiores do que aos outros materiais. E se a gente for comparar ali na sequência, a gente teria a melhor escolha do ABS M30 e, por último, o nylon com fibra de carbono, sendo ali os 3 patamares dos materiais. Poxa, então o nylon é o mais frágil? Não, para algumas aplicações, a gente consegue ver que o nylon com fibra de carbono ele se sobressai em relação aos outros materiais, né? Então, se a gente compara aqui o parâmetro do datasheet de propriedades de impacto, né, que determina qual que é a resistência de impacto que o meu material vai conseguir aguentar, a gente pode ver que o melhor material adequado para essa solução é o nylon com fibra de carbono, onde ele vai conseguir aguentar ali 202 joules de resistência quando a gente vê o posicionamento no modelo X e Z, né, onde eu estou adequando o meu impacto com base no posicionamento da peça. Então, vai ser um impacto que vai ir contra o sentido das camadas. Se a gente for analisar o impacto que vai no direcionamento das camadas, a gente vai ver que a resistência mecânica vai ser muito baixa. Então, a probabilidade do meu modelo se delaminar vai ser muito alta, tá bom? Mas, se a gente estivesse buscando os materiais para aplicações de impacto direto, o nylon com fibra de carbono seria a melhor opção. Sendo na sequência o ABS M30, conseguindo entregar ali um bom rendimento também, e por último o policarbonato. Para esses tipos de aplicação a gente teria uma performance muito inferior. Então, se a gente for analisar esses 3 tipos de ensaios, né, esses 3 tipos de aplicações, a gente consegue ver que o policarbonato se sobressaiu melhor nas 2 outras aplicações, porém o nylon se sobressaiu melhor na última aplicação, quando a gente precisa de uma resistência de impacto. E o ABS M30, por mais que seja um material standard, ele conseguiu entregar ali uma performance mediana, né, em comparado aos dois. Então, ele sempre foi o que ficou ali na média, né, dos materiais. Então, é uma boa escolha de material também, quando a gente precisa buscar a melhor performance possível. E por isso que é sempre importante a gente entender os ambientes, né? Se eu tivesse apenas levado em consideração a resistência térmica, a resistência de compressão que o policarbonato conseguiria entregar em uma aplicação que eu vou sofrer o impacto direto, a gente pode ver que a performance dele não seria a melhor. Então, por isso que é muito importante a gente entender qual tipo de esforço a minha peça vai ser submetida e qual que é qual que vai ser, né, todos os esforços que o meu modelo vai ter estudando todo o ambiente de aplicação, tá bom? E esses resultados, eles podem ser quantificados, né? Eles podem ser aumentados quando a gente fala do DFAM, né? Que seria o Design for Additive Manufacturing, quando eu projeto uma solução para manufatura aditiva.
Porque hoje dentro do mercado, as soluções elas são projetadas pelos processos convencionais, né? Se a gente for comparar uma solução que é projetada para o processo de manufatura subtrativa, quando a gente compara para uma solução que foi projetada para o processo de manufatura aditiva, a gente vê que eu tenho um excesso de material muito grande nas soluções de manufatura subtrativa. Então, se a gente for fazer uma comparação rápida entre usinagem e impressão 3D, na usinagem, quanto menos material eu remover na minha peça ali, é melhor. Então, eu não preciso me preocupar com redução de peso, redução de matéria no meu modelo. Porém, quando a gente está trabalhando com manufatura aditiva, quanto menos material eu precisar colocar na minha aplicação, mais viável vai ser a minha aplicação, porque eu vou ter um menor custo de fabricação, uma performance mais rápida. Então, sempre é muito importante a gente saber que as soluções, elas precisam de um tratamento especial quando a gente está falando de manufatura aditiva, para a gente conseguir ali adequar e conseguir entregar o conceito, né, que a manufatura aditiva promete empregar dentro das soluções, que é a melhor performance quando comparado aos processos convencionais, tá bom? E aí, para vocês conseguirem entender um pouquinho desse conceito de DEFAN, utilização do melhor material, eu trouxe aqui 2 simples casos de aplicação, onde a gente vê que foram utilizados diversos estudos, diversos conceitos de manufatura aditiva para a gente conseguir trazer a melhor solução possível. Então, a primeira delas é uma melhoria de processo, acredito que esse é um dos melhores casos da Stratos, então muitas pessoas já devem até ter visto falar dele, né, conhecerem esse caso, mas é um caso que eu sempre gosto de mostrar, porque ele conseguiu unir todas as possibilidades, todas as vantagens que o processo de FDM consegue entregar para a gente quando a gente está trabalhando na confecção de uma solução. Então, qual que era o desafio? A empresa Genesis, eles trabalham com gates de robô, certo? Eles trabalham dentro ali do processo automatizado, eles têm uma demanda muito grande de robôs e todos esses robôs têm o seu IoT, né? Aqueles gates onde a gente vai fazer o transporte de uma peça, vai fazer o transporte de alguma ferramenta ou alguma correção em algum processo automatizado e esses robôs, hoje em dia, eles trabalham com uma limitação de carga. Então, eu tenho um robô que ele é dimensionado para aguentar 15 quilos e a minha solução, o meu IoT, ele pesa 5 quilos. Então, eu estou reduzindo ali a capacidade de carga do meu robô, sendo ali a capacidade total de 10 quilos, quando eu tenho um IoT de 5. Então, será que se eu conseguir reduzir o peso do meu IoT, eu consigo trazer uma performance melhor para o meu robô? Eu consigo aumentar a carga que ele consegue entregar? Então, foi nessa ideia que eles começaram a trabalhar com manufatura aditiva para o desenvolvimento desses IoTs, né? A gente pode ver aí que o processo de fabricação desses dispositivos anteriormente eram feitos através da manufatura subtrativa, que não entregava uma liberdade de design muito grande e não entregava a possibilidade da gente conseguir variar o preenchimento interno da solução. Por conta disso, as peças elas acabavam tendo um peso muito alto. Quando eles começaram a projetar as soluções com manufatura aditiva, esse foi o melhor dos casos, conseguiu trazer um resultado muito grande para eles. Eles conseguiram trazer uma redução de 91% em relação ao método convencional quando a gente está falando de peso, né? Então, a solução ela ficou 91% mais leve do que a solução original. Então, isso consegue entregar para a gente uma performance muito grande. Por quê? Se eu tenho um IoT mais leve, o tempo de vida útil do meu robô aumenta, eu consigo aumentar a carga que ele vai carregar e muitas vezes a gente não precisa dimensionar um robô de uma carga alta já pensando no seu IoT. Se eu tenho uma ferramenta que consegue fazer a fabricação de IoTs de uma forma mais leve, eu consigo dimensionar um robô que tem uma carga menor. Isso consegue me trazer uma redução de infraestrutura, uma redução de custo, quando a gente está projetando esse tipo de solução para o processo automatizado, tá bom? E mais um dos casos aqui que eu gosto muito de mostrar é o caso de matriz de conformação. Essa empresa ela começou a trabalhar, né, com a fabricação de matrizes do processo de estampagem para conformação de chapa com manufatura aditiva. Então, se a gente for reparar aqui, eu tenho uma solução que ela é uma solução híbrida, né? Onde eu tenho ali a região interna da matriz, a gente consegue ver que foi aonde eu apliquei a manufatura aditiva. E nas bases da matriz, eu não precisei aplicar manufatura aditiva. Por que será que a gente
os clientes tiveram esse tipo de expertise para fazer essa solução. Porque se a gente for analisar as regiões da base dessa matriz, são regiões onde a gente não tem um design muito desafiador, eu não tenho uma personalização muito grande. Por conta disso, a gente não precisa estar quantificando ali uma solução propriamente com a manufatura aditiva. O meu processo convencional consegue me atender facilmente. Porém, na região onde eu tenho ali um design, na região interna, onde a gente precisa de uma personalização maior, onde eu preciso entregar um nível de detalhe muito grande, a manufatura aditiva consegue se sobressair nesse tipo de performance. E por isso que foi a escolha dessa empresa para conseguir fabricar as regiões internas ali das matrizes, onde a gente faz a conformação do produto com manufatura aditiva. Eles utilizaram nylon 12CF, é diferente do material que eu utilizei na estimativa ali, porque o nylon 12CF, ele é um nylon com 35% de fibra de carbono. Então, a resistência mecânica que ele consegue entregar é muito maior quando comparado a um nylon que tem apenas 10% de fibra de carbono. Então, olha como é importante a gente conhecer os materiais, importante a gente saber qual que é a solução que consegue melhor me atender para dentro do meu processo. E hoje, a gente entende que para levantar esse tipo de oportunidade, para levantar esses tipos de aplicações, é muito difícil, né? Porque a gente precisa de um know-how muito grande, a gente precisa ter uma experiência muito grande. Eu costumo dizer que para você conseguir chegar no sucesso com a manufatura aditiva, você precisa ter uma longa jornada de fracasso, porque não é sempre que a solução que você projetou vai trazer a melhor performance. Então, por isso que hoje a LWT, ela tem um processo, um produto muito interessante, que é o nosso processo de consultoria, onde um dos especialistas de manufatura aditiva do time vai até a empresa, faz todo o levantamento de oportunidade, todo o dimensionamento dos materiais, para a gente conseguir entender ali qual que vai ser o retorno que a gente vai conseguir entregar com manufatura aditiva. Esse processo ele é muito interessante porque ele quantifica, né, se é viável ou não a gente ter uma máquina para eu conseguir fabricar as minhas soluções. E além disso, esse processo ele não busca apenas entregar a viabilidade do equipamento. Esse processo ele busca também tornar os usuários de impressão 3D em técnicos de aplicação. Então, vai ser um operador ali dentro do ecossistema da empresa que ele não vai ficar preocupado em trabalhar em configuração de impressão, configuração de performances que a gente às vezes precisa aplicar para equipamentos de nível desktop, porque ele vai estar ali focado em levantar aplicações de alto desempenho que vão conseguir justificar o equipamento. Então, porque o equipamento por si só ele é um equipamento autônomo, então ele consegue fazer as configurações de forma automática. O objetivo da Stratasys não é que o operador do equipamento fique focado em fazer configurações de impressão, e sim que o operador principal ali ele consiga fazer o levantamento do maior número de aplicações para ele conseguir justificar ali e trazer o retorno que os equipamentos de manufatura aditiva da Stratasys conseguem entregar. E aí esse processo ele é sempre voltado em capacitar os envolvidos, a gente define objetivos e expectativas, porque hoje eu preciso entender qual que é o retorno que está sendo esperado com a manufatura aditiva. A gente começa a fazer um processo interno de mudança, né? Começar a apresentar para o pessoal que a gente tem uma solução para conseguir fazer um levantamento melhor de ideias, para a gente conseguir quantificar quais são todas as oportunidades que a gente vai ter possível. E aí, pós isso, a gente faz o levantamento e começa a implementação do sistema, onde a gente começa a fazer o levantamento das oportunidades, o dimensionamento do melhor material, a impressão das peças e o teste. Sendo um teste de sucesso, ele entra ali no nosso business case, que vai depois para a nossa análise de dados, onde a gente quantifica se é viável ou não uma empresa ter ali um equipamento de impressão 3D. E o legal é que, como esse processo ele é muito sincero, ele não busca sempre trazer loucamente a venda no equipamento. A gente entende que, para algumas empresas, eu não tenho número de oportunidades suficientes para conseguir justificar um equipamento. Né? Se a gente for analisar esse gráfico aí, o primeiro gráfico ele mostra o desempenho de custo de fabricação. Né? Se a gente for analisar em azul escuro, a gente tem um custo de fabricação através de impressão 3D, e em azul claro a gente tem um custo de fabricação
processos convencionais, que era o que eles tinham ali para conseguir fazer a aquisição dessas soluções. E em poucas soluções a gente conseguiu entregar um retorno econômico de substituição de solução. Mas se a gente for analisar o estudo, quando a gente fez o comparativo de lead time, a gente tem uma performance muito maior quando a gente está falando comparado à manufatura aditiva e o processo convencional, né? A gente tem peças ali que tinham um prazo de 90 dias de entrega e com manufatura aditiva eu conseguia fabricar ela dentro de algumas horas. Então, se é uma peça muito crítica que eu tenho dentro do meu processo ali, que vai poder parar o meu processo de fabricação, quanto será que vale eu não ter essa perca de produção? Quanto que o meu processo está fabricando ali minuto a minuto para a gente conseguir ver o quanto vale ele ficar parado ou não. Então, a manufatura aditiva ela é muito interessante porque ela consegue sempre trazer esse tipo de performance, esse tipo de velocidade na solução de problemas. E no processo de consultoria, a gente sempre busca levantar quais são todos os problemas possíveis que a gente vai conseguir solucionar dentro do seu workflow, tá bom? E aí aqui eu falo um pouquinho sobre todo o suporte que a LWT hoje ela entrega com os equipamentos, né? Que é algo diferencial quando a gente pega para ver os outros equipamentos de mercado. Hoje a LWT ela tem tanto o suporte técnico para fazer o, a, o reparo dos equipamentos e também o suporte de aplicação, que seria na minha parte, onde eu ajudo o operador a dimensionar uma melhor solução, eu ajudo o operador a escolher o melhor material, pelo know-how que a gente tem de aplicações que deram certo, aplicações que deram errado, então a gente sempre busca ali trazer a melhor performance possível e todo o conhecimento para o operador, para ele conseguir levantar business cases com o seu equipamento. E o suporte técnico, ele presta o suporte no Brasil inteiro, onde quer que esteja o equipamento, vai um técnico até a instalação da empresa, fazer a manutenção preventiva, corretiva. Todos os equipamentos eles têm ali 1 ano de garantia pós a aquisição e a gente tem também a possibilidade de contratos de manutenção, onde eu consigo estender, né, a garantia do meu equipamento para qualquer tipo de problema que ele venha apresentar. E hoje a LWT, como ela a principal representante da Stratasy no Brasil, hoje a gente tem muitos produtos da pronta entrega aqui, peças de manutenção, tudo focado para não deixar o seu equipamento parado e conseguir entregar a melhor performance possível dentro do mundo de manufatura aditiva. Tá bom, gente? Esse foi o webinar. Eu espero que todos tenham gostado. Agora eu vou deixar aberto para dúvidas, tá bom? Vou pedir uma ajuda do nossa infraestrutura aqui para conseguir fazer o levantamento das dúvidas. E eu agradeço pela atenção de todos e podem mandar as dúvidas aí. Eu consulto as dúvidas aqui pelo próprio chat, né? Show de bola. E do começo. Será disponibilizado para nós a aplicação, a apresentação? A pergunta do Fernando. Sim, Fernando, eu vou estar disponibilizando para todo mundo, tá bom? Essa apresentação que eu realizei aqui para vocês. Caso vocês venham precisar de qualquer tipo de informação, qualquer dúvida que vir surgir, tá aí o meu e-mail, o meu QR Code para contato. Quando eu estiver enviando a apresentação para vocês também, vocês já vão ter o meu e-mail, tá bom? Então, qualquer dúvida que vir surgir, estudo de caso, poxa, Lucas, eu queria ajuda sua para mim conseguir fazer o levantamento aqui de quais aplicações eu consigo trazer um retorno significativo. Então, eu consigo estar dando suporte para vocês nessa parte. Podem contar comigo que eu estou totalmente à disposição para esse tipo de suporte, tá bom? Então, a apresentação também vai ser enviada para todos. O processo não pode parar, é isso. E eu acho que não tem mais dúvidas, né, gente? Se alguém tiver. Bom dia, Lucas. Qual material você indicaria para as peças que necessitam de clipagem? Perfeito. Para as peças que a gente precisa de clipagem, eu estaria indicando aí os materiais que eles conseguem entregar uma flexibilidade maior quando comparado aos materiais que são muito rígidos, né? Então, eu buscaria não entregar uma performance, não buscar a escolha de materiais com fibra de carbono, porque por mais que eles vão ter uma resistência maior para a clipagem, o processo de clipagem vai ser muito mais difícil, porque a peça ela é muito mais rígida, né? Então, materiais como o ABS, o ASA, que são materiais standards, eles já conseguem atender essa aplicação. Mas, no melhor dos casos, eu estaria indicando os próprios materiais da família Nylon, onde eles conseguem entregar uma flexibilidade muito maior dentro de todo o nosso portfólio. E aí a gente consegue ter
uma performance de clipagem muito boa. Lembrando que clipagem é um problema muito grande quando a gente trabalha na tecnologia de FDM. Não um problema, algo que a gente precisa tomar muito cuidado. Porque se eu estou trabalhando com a performance de clipagem e o direcionamento das camadas, quando eu estiver exercendo um esforço na clipagem, vai ser algo que corre o risco de delaminar a minha peça, a gente sempre indica o processo de clipagem, ele está sendo exercido, né? A força de clipagem ela está sendo exercida na mesma direção do filamento, porque isso vai conseguir entregar para a gente uma resistência mecânica muito alta, tá bom? Mas caso vocês tenham mais algumas dúvidas sobre esse assunto, podem entrar em contato comigo, que eu busco esclarecer todas elas. Vamos ver se tem mais algumas perguntas. Nylon seria melhor para impacto e seria melhor para peças submetidas a altas vibrações? Quando a gente está falando de alta vibração, eu imagino que varia muito de cada ambiente de aplicação, né? Para alguns ambientes eu vou ter ali uma alta vibração relacionada com um grande esforço mecânico. Então a gente sempre precisa entender se vai ser apenas a vibração que vai estar sendo empregada dentro do processo ou se eu vou ter outros tipos de esforços aplicados na minha peça. Mas o nylon, por ele conseguir apresentar uma flexibilidade grande, ele vai conseguir entregar e não vai ser tão rígido quanto se eu estivesse utilizando um material com fibra de carbono. Então, eu preciso entender também se essa peça ela precisa ser totalmente rígida com base nas variáveis do processo ou se ela pode apresentar uma flexibilidade. Então, eu indicaria o nylon ou um próprio material aditivo com fibra, porque ele vai conseguir entregar uma boa performance nesse quesito, tá bom? Na minha Fortus 400, tem o ABS M30, PC e PPSF apenas. Tá bom, então aqui é a pergunta do Vinícius, né? Para aplicações de clipagem, eu estaria indicando o ABS M30 para a gente, ou o ABS M30 ou o PC, tá bom? Eu vou fazer o levantamento certinho, vou estar enviando para você os dois datasheets, mas se a clipagem ela for rotineira ali, a gente precisa de uma peça que ela vai conseguir entregar uma performance muito melhor. Então, o policarbonato ele vai ser melhor para esse tipo de aplicação. Mas, caso a clipagem seja única, ou eu não preciso estar repetindo esse processo várias vezes, o ABS vai ser algo que vai ser a melhor indicação, até pelo custo-benefício do material, tá bom? Outra dúvida se tratando de PPSF. Tenho muita dificuldade na remoção do suporte, ele adere à peça. O PPSF, ele é um material que, quando ele está sendo fabricado ali, quando ele está sendo extrusado, a temperatura dele é muito alta. Por conta disso, ele acaba tendo ele acaba ficando muito junto, né, com o material de suporte. Então, ele é um material que ele é relativamente difícil mesmo para a gente conseguir fazer a remoção do suporte, tá bom? Mas a gente tem alguns procedimentos e melhores práticas para a gente conseguir ter uma performance melhor. Às vezes, se possível, uma mudança de design é algo que a gente recomenda muito, uma mudança de posicionamento, entregando um posicionamento onde eu vou conseguir ter a remoção do suporte de uma forma mais fácil, também é muito importante a gente tentar quantificar, tá bom? Mas eu vou entrar em contato, Vinícius, para a gente conseguir entender esse projeto certinho, você me envia a peça, que aí eu consigo ver como a gente consegue trabalhar nela, para eu conseguir ter uma melhor remoção do suporte, tá bom? Sobre isotropia, existe algum pós-processo que podem ajudar na fragilidade das camadas? Hoje, dentro de isotropia, o que a gente sempre indica para a gente conseguir entregar uma melhor performance sobre a fragilidade das camadas é o próprio DEFAM, né? A mudança de design. Então, vamos pegar um exemplo de uma peça que ela esteja em um ângulo fechado, né? Um ângulo fechado de 90 graus, a gente sabe que se eu entregar um esforço mecânico muito alto aqui, a chance da minha peça delaminar é muito alta. Então, o que a gente recomenda fazer? Sempre aplicar um fillet, certo? Eu fazer uma união aqui nessa peça para eu conseguir trazer uma performance muito melhor quando eu preciso entregar a peça nesse posicionamento, tá bom? Então, é nisso que entra o DIFAM, para a gente conseguir entregar uma performance muito melhor para as nossas aplicações. Então, o que eu estaria recomendando é não um determinado pós-processo, e sim a mudança de design da peça,
porque pós-processo, acredito que não exista nenhum que consiga inibir, né, os resultados que a gente vai conseguir, que a gente infelizmente tem dentro do processo de FDM no conceito de isotropia, tá bom? O processo não permite, na hora de fatiar, ajustar um pouco do suporte das camadas, coisas de 0,5, 0,1, 0,1 milímetro. Então, o processo, eu não consigo mudar as alturas de camada que a gente tem na minha plataforma hoje padrão, que é o GrabCAD, né? O GrabCAD ele vai estar sempre ali dimensionando as alturas de camada com base na solução que a gente está confeccionando de uma forma automática. Porém, quando eu já estou falando do Insight, que é um software especializado para os equipamentos de maior performance da Stratasys, ele é um software que ele possibilita eu fazer esse tipo de configuração. Então, eu consigo mudar ali a minha altura de camada para o material de suporte. Então, eu consigo sim mudar essa altura de camada, porém, eu preciso da utilização do software do Insight para a gente conseguir ter esse tipo de recurso, tá bom? Eu uso o PEC hoje em impressões de moldes para implantes ou demais áreas permanentes limitadas ao SLS, ou já meio que usar esse FDM. Legal. Pelo que eu entendi aqui da pergunta do Gabriel Moreira, ele hoje faz a utilização do PEC, né, para impressão de moldes, e essa impressão, essa performance, né, essas impressões, elas são realizadas através do processo de SLS, certo? Hoje eu impressões de moldes para implantes ou demais áreas permanentes limitadas ao SLS, ou já é meio que usar esse material em FDM. Muitas vezes a gente precisa estudar a aplicação, né? Porque a tecnologia de SLS, ela consegue entregar para a gente alguns recursos, né? No SLS, por exemplo, eu já não tenho uma peça com o conceito de isotropia e anisotropia. Então, muitas vezes a gente precisa estudar totalmente a aplicação e saber se as limitações que o FDM consegue entregar, elas são compatíveis, né, com a demanda que eu preciso ter dentro do meu processo, tá bom? Então, o meu telefone para contato está aí. Eu sugiro me fornecer mais alguns detalhes sobre essa aplicação, que aí eu consigo dimensionar até as melhores práticas para a gente conseguir ter os melhores resultados com o FDM quando comparado ao SLS. E algumas aplicações, infelizmente, a gente não vai conseguir atender, né? Porque elas vão entregar características ali que não são aceitáveis dentro do processo. Mas, caso as características que o FDM consiga entregar sejam aceitáveis dentro do processo, a gente consegue sim trazer uma solução adequada dentro do âmbito de FDM, tá bom? Então, eu sugiro entrar em contato para eu conseguir te ajudar com mais detalhes e até saber também mais detalhes sobre essa aplicação. E eu acho que foram essas as perguntas, né? Certo? Beleza, então eu acho que se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, caso venha surgir outras dúvidas, né? O meu contato está aí, gente. Como eu vou estar apresentando essa aplicação, como eu vou estar apresentando como eu vou estar enviando, né, essa apresentação para todos vocês, caso tenham qualquer tipo de dúvida, podem me responder pelo e-mail lá sobre alguma necessidade, alguma dúvida que eu não consegui esclarecer aqui no webinar, ou alguma dúvida que eu até não consegui entender da melhor forma possível. Podem mandar para mim, que a gente vai batendo um papo. Eu busco sempre trazer a melhor solução para vocês nesse mundo de manufatura aditiva, tá bom? Podem contar com o meu suporte sempre. Opa! Teve mais uma pergunta aqui. Para a utilização do TPU, qual o tempo indicado para a remoção do suporte no tanque? Perfeito. O TPU, ele é um material muito delicado, né? Porque se a gente deixa ele muito tempo no tanque, ele pode trazer uma variação de dimensional muito grande. Então, por que a gente sempre diz como ele é delicado? Porque se eu deixar ali dentro de, por exemplo, 10 horas, 6 horas, 7 horas, eu vou ter uma variação dimensional. E isso não é, às vezes, aceitável dentro do processo. Então, se a minha solução ela estiver adequada com os padrões de remoção de suporte, o tempo indicado é 2 horas, tá bom? Se a gente deixou ali a minha peça na remoção do suporte em 2 horas e você viu que ainda não removeu todo o suporte da peça, eu sugiro remover o restante com a própria mão ou deixar dentro de mais algumas 1h30, 2 horas no máximo dentro do processo. A partir disso, a gente já pode apresentar variações dimensionais.
Lucas, infelizmente eu deixei minha solução 10 horas dentro do tanque de remoção de suporte. O que eu devo fazer? A Stratasys recomenda que seja realizado um tempo de descanso nessas peças de 72 horas, para ver se os dimensionais vão estar ali sendo atendidos quando a gente está trabalhando com esse material. Mas por ser um material muito delicado, a gente sempre tem que tomar muito cuidado quando a gente está removendo ali o suporte solúvel, né? Então, sempre indicado, remover o máximo possível de forma breakaway mesmo, com a própria mão, sem estar danificando diretamente a peça. Pós a máxima remoção, coloca a peça no tanque, espera ali no máximo umas 2 horinhas, vê se a peça saiu todo o suporte, se não ter saído, deixa no máximo mais 1 hora e meia, um período de 2 horas, que aí a gente já consegue ter os resultados esperados com o material, tá bom? E eu acho que é isso aí, gente. Mais uma vez eu agradeço a todos aí pela oportunidade, pelo tempo que foi dedicado também para a gente conseguir estar apresentando um pouquinho sobre manufatura aditiva para vocês. Como eu já disse em outros momentos do webinar, eu estou totalmente à disposição para estar esclarecendo as dúvidas depois, tá bom? Então podem entrar em contato. Eu sei que manufatura aditiva é algo que a gente tem muitas dúvidas sobre a escolha do melhor material, sobre um melhor design para a solução, sobre um melhor direcionamento para a gente conseguir estudar a aplicação, mas podem contar com todo o meu apoio para esse tipo de performance, tá bom? Um grande abraço para todos, vejo vocês até o próximo webinar. Tchau, tchau. Muito obrigado.